é membro da Comissão Social da Academia Cearense de Medicina. Eu acho que é uma oportunidade para a gente prestigiar a atividade, essa atividade de lançamento de uma pessoa que é tão importante para a medicina cearense, que é tão importante para a nossa academia. É importante que a academia coloque como tema das suas conferências medicina, arte, inovando o ensino e humanizando a atenção à saúde. Nós sabemos que hoje, cada vez mais, nós formamos profissionais de saúde que não têm essa ligação com a arte, com cultura, consequentemente eles não têm essa vivência que as artes, que a cultura leva a todos eles. Então o que eu venho mostrar aqui é um trabalho que eu fiz, que eu orientei de iniciação científica, uma dissertação de mestrado falando desse tema, experiência de outras universidades e linkando arte com medicina e saúde. Uma apresentação de vários trabalhos feitos nessa área. Na segunda, várias pesquisas também mostrando que os profissionais que têm durante a sua graduação essa formação com arte e cultura são melhores profissionais, são aqueles que que valorizam mais a profissão e principalmente trabalham com mais humanidade, têm mais empatia com os seus pacientes. Isso é uma coisa super importante. E eu vou apresentar a pesquisa também, comparar em que estágio está isso nas universidades. E isso tudo visa fazer com que os currículos escolares, os currículos das universidades, o MEC e outras instâncias que discutem a formação médica, tentem valorizar mais a importância de ter cultura e arte na sua grade curricular. Mas uma apresentação rápida, né, porque eu tenho também uma surpresa, espero que vocês fiquem até o final, porque nós vamos ter aqui nesse auditório um momento histórico, nosso confrade Zé Lima está ali atento, nós vamos lançar o coral da Unicristos. Vai ser a primeira audição pública do coral da Unicristos, um coral que tem menos de um mês na sua formação. Há um mês atrás, nós não tínhamos nem o maestro, Marcos aqui Rodilho. E com o Marcos nós formamos o coral e temos condição de fazer essa apresentação para vocês hoje, que já tinha sido meu compromisso com a Academia Cearense de Medicina. Então, a medicina e a arte é o tema da nossa apresentação. Vou trazer algumas frases aqui inspiradoras que ligam a arte à medicina. A primeira, a arte da medicina consiste em divertir o paciente enquanto a natureza trata de curar. O médico que apenas sabe medicina, nem de medicina sabe. A vida é curta, a arte é longa, a oportunidade é fugaz, a experiência enganosa e o julgamento difícil. A arte e a ciência são as duas maiores conquistas da humanidade e as ferramentas pelas quais visamos compreender o mundo. Aí tem os autores das frases. Os objetivos dessa minha palestra com vocês é exatamente explorar essa interseção da medicina e artes e os benefícios que essa interseção traz para estudantes de medicina, estudantes qualquer que seja, da área de saúde ou não, médicos e principalmente para os pacientes. Principalmente para os pacientes. Nós estamos formando esses profissionais para atender exatamente os nossos pacientes. A medicina é baseada em dados técnicos, todo mundo sabe, e encontra na arte, quando nós misturamos as coisas, encontra na arte uma dimensão que promove criatividade, empatia e a humanização do cuidado. Então, nós vamos falar a respeito de vocês exatamente explorar um pouco essa interseção e vou mostrar algumas pesquisas da minha dissertação de mestrado, uma pesquisa que foi feita em uma outra instituição de ensino, mostrando o que os estudantes pensam de arte na medicina, e um pouquinho da coordenação de cultura e artes da Unicristos. Então, quais os benefícios? Quais os benefícios? Primeiro benefício, hoje todo mundo, aqui mesmo, prestando atenção, está todo mundo ao lado do outro, mandando uma mensagem para o outro que está aqui ao lado. Você chega no restaurante, está todo mundo conversando por mensagem, ninguém olha nem
nos olhos do outro. Até namoro, casamento, está sendo assim, e daqui a pouco tem outras coisas mais, só encaminhando mensagem, né? E, então, isso chega na formação do profissional, né? Eu sou professor há muitos anos, na Unicristo eu estou 15 anos ou mais que eu sou professor na Unicristo, eu vejo isso ano a ano, inclusive piorando, né? Então, a melhoria da comunicação, a arte, especialmente o teatro, a literatura, né? Isso aprimora essas habilidades de comunicação, facilitando a interação mais eficaz e empática com os pacientes. Aprimora a prática clínica, porque essa exposição à arte promove a reflexão, a autocrítica, levando a prática clínica mais consciente e humanizada. É o que o Dr. Otto faz todo dia. Não é isso, Dr. Otto? Vai essa lembrança aqui do senhor, agradecendo a presença. Bom, para os estudantes, desenvolvimento de habilidades e observação, é ver aquele ponto preto numa tela branca, aquele ponto branco numa tela preta, aquilo que você normalmente nem vê. Mas quem é acostumado com artes tem o poder, o papel, e tem mais facilidade de observar as coisas, porque a arte ensina a observar os detalhes, ensina a observar aquilo que é essencial. Isso é importante para o diagnósticos clínicos, essa observação. Estimula o pensamento crítico e criativo, porque estudar arte, ter envolvimento com cultura, leva exatamente a esse, encoraja o pensamento crítico das coisas, isso levando o profissional a ter habilidade de resolver problemas complexos que ele adquire com essa sua visão mais artística. E a promoção da empatia, que é um termo tão utilizado hoje, tão na moda, né? Mas nós estamos tendo, eu vou mostrar mais adiante, uma pesquisa que nós fizemos, cada vez mais os nossos estudantes, a partir do 3º ano, estão tendo uma modificação nesse aspecto. Eles entram na faculdade de uma forma e depois saem com outra. No lugar de sair da faculdade mais empáticos, eles podem até entrar sendo pessoas que se colocam no lugar do outro e depois saem completamente diferente, né? Então, a promoção da empatia, tá certo? É importante aqui no desenvolver dessa sensibilidade, nessa compreensão das experiências humanas, é crucial para a prática médica centrada no paciente. E para os pacientes, o que é que isso pode levar para os pacientes? Primeiro que os pacientes vão ter atendimento com um profissional que tem essa visão. Não é um profissional só um bom técnico, é um profissional que tem essa visão humana também. Então, benefícios, além disso, benefícios terapêuticos, porque nós sabemos o que as artes hoje estão envolvidas em diversos tratamentos médicos. Então, benefícios, a arte pode ser utilizada como terapia, ajudando a recuperar emocional e fisicamente os pacientes. As terapias artísticas, todos conhecem, a musicoterapia, a arte-terapia, hoje, cada vez mais sendo utilizada. E a humanização do cuidado, que ao interagir arte com os ambientes do cuidado, isso cria espaços que são mais acolhedores e mais humanos. E como isso é importante no atendimento das pessoas, a pessoa chegar no local, no consultório, no hospital, numa enfermaria, e ter esse acolhimento mais humanizado, esse acolhimento que valoriza a experiência do paciente e que promove esse bem-estar geral. Um exemplozinho da arte-terapia. Nós temos aí a arte-terapia utilizada para tratamento, recuperação de pacientes, especialmente nos contextos da saúde mental, reabilitação e outros mais. Tem muitas experiências e a minha pesquisa mostra isso. No Brasil existem muitos hospitais, o Hospital das Clínicas de São Paulo é um exemplo, mas aqui em Fortaleza também, que utilizam a arte-terapia como parte dos tratamentos. E aqui no Ceará, o Hospital Walter Cantilho, em Fortaleza, o Hospital Geral, o Hospital Alberto Sabin, tem uma experiência grande com arte-terapia. A música também pode ajudar a reduzir a ansiedade, o estresse, promovendo um ambiente mais tranquilo e propício à recuperação.
os estudos modernos, que também estão no meu trabalho, na minha dissertação de mestrado, os estudos modernos confirmam o benefício da musicoterapia, mostrando a redução significativa do nível de cortisol em pacientes expostos à música. E, além da musicoterapia, música e saúde, pode reduzir ainda as dores, o estresse e a ansiedade. Então, olhe um outro ponto do que eu estou falando. Nós estamos formando profissionais com aquelas qualificações que eu citei e estamos formando profissionais que podem utilizar todos esses aspectos da arte e cultura no tratamento dos seus pacientes. Um exemplo local é o projeto de música nos hospitais, aqui em Fortaleza, que eu já citei. Além disso, música, outras artes, nós temos a arte visual como ferramenta terapêutica também. Você utiliza a arte visual, os pacientes entram no ateliê de pintura, em exposições, pintam e etc. Então, a arte visual é uma forma de terapia, incentivando os pacientes a participarem das atividades artísticas, e a pintura é uma delas. Aqui mesmo tem muitos artistas, né, que pintam. Tem um colega que está aqui, Dr. Lúcio Flávio, que é um excelente, Dr. Lúcio Flávio, como é o nome? Desenhista não, como é que você faz, Lúcio? Hein? Pronto, cartunista, né? Caricaturista. Bom, e aí os estudos que mostram isso, as evidências, é exatamente esse estudo que mostra que os estudantes de medicina que participam de cursos de arte exibem níveis mais altos de empatia e habilidade de comunicação em comparação com aqueles que não têm essa prática, e também esse outro trabalho da outra área, que é o impacto da arte-terapia, que pesquisas também mostram que a arte-terapia pode ajudar, como eu já citei, a recuperação, especialmente daqueles que lidam com doenças crônicas e traumas psicológicos e tudo mais, né? E a conclusão nessa primeira parte, o que é que eu trago de conclusão? Isso aqui, que incorporar artes no ensino e na prática da medicina enriquece a formação dos futuros médicos e melhora a qualidade do cuidado dos pacientes. Isso é fato. E que as artes proporcionam uma compreensão mais profunda da condição humana, essencial numa prática médica compassiva e eficaz. Isso é o resultado dessa pesquisa também que nós fizemos. Vou mostrar agora, depois dessa parte inicial, um projeto que tem, inclusive, depois uma pesquisa que foi feita, que é o projeto ELAN, que é o ensino da literatura e arte na medicina. Como é que surgiu esse projeto? Professores da Unicristos reunidos no intervalo ali das aulas, no intervalo da tutoria, ali no terceiro andar. Eu posso citar alguns desses colegas que estavam lá, por exemplo, a doutora Dulce, né? Dulce Barreto, a doutora Melissa, né? Eu estava no meio. Levamos esse projeto para o doutor José Lima, que levou para a coordenação de pós-graduação. E nós apresentamos e o projeto foi aprovado. 40 alunos, eles iam então concorrer a esse projeto, iam passar um ano, todas as terças-feiras, se reunindo de 5 da tarde a 8 da noite. E esse projeto conseguiu, inclusive, sobreviver à pandemia, porque esse projeto começou em 2019 e passou todo o período da pandemia existindo, ajudou muito os estudantes e os professores, que o projeto continuou, inclusive com uma culminância num congresso brasileiro, o 28º Congresso Brasileiro de Médicos e Escritores. Todos os 40 alunos do curso de medicina que fizeram o projeto participaram do 29º Congresso Brasileiro de Médicos e Escritores com os seus trabalhos escritos durante o projeto. Inclusive, 3 deles
foram agraciados com prêmios, porque na avaliação da comissão organizadora foram os melhores trabalhos. Os estudantes, inclusive, passaram até alguns médicos escritores já mais conhecidos. Então, esse projeto, a ideia surgiu por essa preocupação dos professores com a ética, com essa parte da empatia, esse desenvolvimento da responsabilidade dos alunos, essa relação médico-paciente, essa perda da empatia, que é um mecanismo que nós também pesquisamos, é um mecanismo que muitas das vezes é um mecanismo de defesa dos estudantes ao enfrentarem o sofrimento dos pacientes, geralmente no terceiro ano. Eu não sei se alguém já tem aqui, tem vários professores que têm essa observação. E o terceiro ano é um momento crítico de mudança no curso de medicina. E nós observamos isso. E surgiu, como eu falei, da preocupação desses professores em que esses alunos não entrassem com essa forma empática de ver as coisas e saíssem feito pedra, né? Então, nós tentamos modificar isso. Então, a ideia do projeto, o projeto desenvolveu mais a parte de literatura, outras artes também, mas no início, basicamente literatura, até o nome é Elan, porque tem literatura, trazer a literatura e a arte para a medicina, estimulando os alunos a enriquecerem sua leitura, permitindo o amadurecimento da empatia e da ética, desenvolver melhor a coleta de história clínica dos pacientes, permitir o aprimoramento do raciocínio e conectar a vida com a arte. Eu tenho certeza que vários professores ficam assustados, né, doutor Otto, quando vê a história clínica de certos médicos que estão até no internato. E você fica assustado como é que aquele aluno chegou no internato fazendo a história clínica daquele jeito, né? Então, esse nosso projeto visava exatamente fazer com que a leitura desenvolvesse tanto vocabulário como tudo mais. Então, desenvolver a melhora da história clínica do paciente permite aprimoramento do raciocínio, conectar a vida com a arte. E os professores aqui que eu citei os professores mais envolvidos nesse projeto, inclusive até hoje, professor do 4º semestre que discutiu exatamente essa problemática no intervalo das aulas. Através da arte, da literatura, os alunos melhoram a comunicação, como eu já citei, com os pacientes. Isso não é uma novidade que eu trago, né, porque também na pesquisa integrativa que eu fiz na minha dissertação de mestrado, nós encontramos isso em várias universidades pelo mundo todo. Eu cito aqui, né, que nos últimos anos, mais escolas de medicina nos Estados Unidos têm adotado nos seus currículos, arte e cultura, não é um curso dentro do currículo da formação, e a incorporação de artes na medicina desenvolve essas habilidades todas. Mas eu não vou falar só de... eu vou trazer um personagem, que é uma grande amiga, professora, vocês conhecem, que é esse exemplo aqui do curso de medicina da UFC. Viu, doutor João Macedo? Curso de medicina da UFC, além das aulas de genética na pediatria, a doutora Maria de Fátima Vitoriano Azevedo, a doutora Fátima Azevedo, certo? Que é minha confreira na Sobrames, certo? Ela, além de ser médica geneticista, ela fez a graduação em artes plásticas para exatamente coordenar dois cursos. Isso há 10 anos ela faz, e está aqui os 2 cursos. Arte e terapia, um convite à saúde, e arte, terapia e literatura, humanidades médicas. Então, um exemplo local de uma professora que se dedica a isso há 10 anos. Né? Há 10 anos. Então, aqui vai essa menção à doutora Fátima Azevedo. Vou mostrar aqui uma pesquisa que foi feita, agora tem 2 pesquisas que eu gostaria de mostrar. Uma pesquisa que foi feita em uma instituição de ensino superior aqui do Rio Grande do Norte, que é a FACEN, lá em Mossoró.
foi feita essa pesquisa aqui. A pesquisa foi o seguinte: qual o seu vínculo com a FACEN? Foi colocada essa pesquisa. Então, nós encontramos aluno, 77%, professor, 12% e colaborador, 10%. Esses participaram da pesquisa. Qual o seu setor? Todos os cursos participaram, inclusive setor administrativo, setor de informação, psicologia, odontologia, medicina, fisioterapia, farmácia, enfermagem e biomedicina, que são os cursos que existem lá, mostrando o interesse em participar da pesquisa. Você não entra para responder uma pesquisa se não tem interesse naquele tema, né? O que é que nós perguntamos? Perguntamos o seguinte: nos produtos de arte e cultura, qual você gostaria de participar? Clube de leitura foi o mais, assim, vamos dizer, aceito, 44%. Segundo, dança. Terceiro, grupo de teatro. Quarto, o coral. E quinto, gostariam de participar de uma banda de música. Então, diversas opções, né? Se a faculdade tem tudo, está todo mundo dentro de arte e cultura. Uma outra pergunta: se cria a vaga de monitoria, você queria ser monitor de quê? Queria ser 34% monitor da parte de literatura, 87% de dança, 81% queria ser monitor de teatro, 26% de música, cinema, pintura 18%, escultura e tal. Mostrando também o interesse desses alunos. Uma outra pergunta: qual das belas artes você participa ou participou? Aqui tem uma coisa interessante. Olha aqui a última, 41% diz nenhuma. 41% das pessoas que pesquisaram estavam interessadas em participar, mas não participavam e nunca tinham participado. Enquanto 27% participavam de alguma coisa de dança, 25% de teatro, 18% de literatura, 12% de pintura, 10% de cinema e tal. Então, temos esse levantamento. Se for fazer essa pesquisa em qualquer instituição de ensino, vamos encontrar alguma coisa parecida com essa aí. Vou passar para esse outro tema, que é um pouquinho dessa minha dissertação de mestrado, coisa bem rápida aqui, mas tem respostas interessantes dos alunos e dos médicos, que eu vou mostrar para você. O mestrado em ensino na saúde e tecnologias educacionais da Unicristos. Então, a dissertação era o seguinte: no final, construção e validação de um portal para incentivo do ensino da literatura entre acadêmicos de medicina. Então, aqui é o seguinte: eu fiquei pensando, bom, o que é que eu vou pesquisar? Aí comecei a fazer umas pesquisas e descobri. Os alunos queriam alguma coisa que facilitasse eles terem acesso à arte. Eles queriam, do jeito que estão digitando, queria ter uma coisa que não queria ficar procurando. Eles queriam encontrar. Doutor, por que o senhor não faz um portal como produto da sua dissertação? Faça um portal na internet que tenha tudo. Tenha cinema, tenha livro, tenha tudo, tal. Quem quiser alguma coisa, entra no portal e forma. Então, nós resolvemos fazer esse produto, e aqui vocês podem até acessar alguém que tem interesse, né? Foi uma dissertação apresentada no programa de pós-graduação lá da Unicristos, área de concentração, ensino na saúde, e a linha de pesquisa, avaliação do ensino e aprendizagem na saúde. Os objetivos específicos foram esses: realizar uma revisão integrativa da literatura, nós fizemos, né? Descrever as evidências científicas sobre a produção literária e medicina, analisar as opiniões dos estudantes e dos médicos, estudantes do Projeto Elan, e dos médicos escritores do Ceará que pertencem aos quadros da Sobranes. Depois, descrever o processo de construção deste portal e depois validar a usabilidade do portal junto aos acadêmicos de medicina. Foi outra pesquisa que nós fizemos nessa área. E aqui está o quadrozinho, né? Literatura, mudança de comportamento, decisão de escrever para os estudantes, e processo artístico, que é isso aqui: pensamento crítico, observação e comunicação foram os pilares dessa nossa pesquisa.
E aqui que vem um pouco das respostas de alguns alunos com relação à formação humana. Vamos ver o que é que esses alunos falaram aqui. Esse primeiro diz o seguinte: depois que eu comecei a medicina e a participar do ELAM, eu percebi a diferença em trocar o lugar em frente à televisão por uma estante cheia de livros, pois eu acho que você aprende demais com a história das outras pessoas. Aí está textualmente, entre aspas, o que esse aluno respondeu. O outro, o estudo da literatura favorece a formação do imaginário, que favorece a formação de uma boa personalidade. E o médico, um dos médicos pesquisados, alguns aqui, inclusive, foram pesquisados, que são médicos escritores, quem não tem este alerta antes de entrar na faculdade, tem muita sorte de ter professores que podem abrir esse caminho e mostrar esse leque de possibilidades da literatura na formação médica. Resposta de um médico ligado à literatura. Agora vamos ver o que é que os estudantes pensam medicina como forma de arte. O que é que eles pensam a respeito disso? Pensam o seguinte: a medicina é uma forma de arte. Então, as duas se misturam. Um médico pesquisado, arte e medicina, não é um complemento, ela é a própria medicina. Vamos ver aqui um outro médico pesquisado. Esse é interessante, porque ele diz até a especialidade dele, né? Ele diz o seguinte: a gente, quando recebe um paciente, tem que ser artista para poder desvendar tudo. O meu paciente, criança, é um pediatra, né? Não diz nada. Eu tenho que entender nas entrelinhas, desvendar o choro, traduzir o que ele está sentindo. Isso foi uma resposta de um médico. O que é que eles responderam a respeito da pesquisa e do portal que nós construímos? Eles responderam o seguinte: é uma oportunidade de juntar muitas informações em um local só, e dependendo da forma de organização, poderia ser algo mais didático, mais chamativo, porque também não adianta impor na faculdade um modelo de arte na medicina, pois eu acho que não ia rolar. Deve ser algo livre. Então aqui uma outra coisa, nada tem que ser imposto, tem que ser colocado e o aluno vai, espontaneamente, um vai chamando o outro. Vocês vão ver o coral que eu citei na estante. O coral começou com uma pessoa. Um foi chamando o outro, chamou o professor foi levando o outro, chamou da outra turma, nós estamos com 30 componentes no coral e hoje nós vamos mostrar aqui 11 componentes. Né? Isso com, como eu falei, um mês que nós começamos a primeira audição do coral. Então, justifique isso aqui, nada imposto. Um portal que se propõe a debater e produzir literatura aumentaria significativamente o consumo da literatura dos estudantes e estimularia todas as competências com essa discussão. Leitura e produção literária podem proporcionar. Ou seja, o médico mais atento às necessidades do paciente, a semiótica correlata com o contato dos pacientes. Uma resposta. E para terminar, sabendo que existe um espaço que aborde de forma melhor a arte, eu daria um tempo para acessar e buscar, tendo esse conteúdo sendo de qualidade. E para terminar, possibilitando encontros com professores que já trabalham dentro da área da formação médica, com autores locais e fora do estado. Para resumir essa parte da dissertação, esse conhecimento mais amplo pode melhorar a relação médico-paciente, a arte facilita o aprendizado ajudando os estudantes a lidar com complexidade, a literatura no currículo médico amplia a visão dos profissionais, situando a doença no contexto da existência e dos valores humanos, e a participação nas artes durante o curso de medicina desenvolve habilidades essenciais como pensamento crítico, observação, comunicação e prevenção de muitas doenças. Aí está o portal, tem um QR Codezinho, se alguém quiser entrar, é só entrar e dar uma olhadinha, né?
ele foi desenvolvido nessa época, elan.arte.br, inclusive esse congresso que eu falei, o 28º Congresso de Médios Escritores, está todo gravado, né? Inclusive com as aulas da nossa confreira Ana Margarida, falando de arte, elan.arte.br. A cultura e arte está dentro dessas diretrizes para a medicina, formação de médicos com melhor desempenho no relacionamento interpessoal e ético, isso é a função, e com essa setazinha, no final, que nós queremos, que é o atendimento realmente humanizado. Aí existem algumas publicações também ali com acesso. Essa publicação aqui é a Sociedade Brasileira de Médicos Escritores e o Projeto de Estudo de Literatura e Arte na Medicina. Podem ter acesso, está publicado lá, CAPES. Tem mais essa aula aqui, aula também falando disso. Isso foi no auge da pandemia. No auge da pandemia tudo era virtual e até as aulas foram gravadas. Tem publicação em várias revistas, como essa publicação aqui, a produção literária e o impacto da proximidade dos estudantes de medicina durante a sua formação. Isso foi uma revisão integrativa, tem essa publicação também. E tem esse capítulo de livro, esse capítulo todo fruto desse trabalho. Inclusive, vocês conhecem ali o Dr. Marcos Kubrusli, viu? Confrade Elizabeth. Marcos Kubrusli, a Cláudia Oliveira, só tem nefrologista, né? Leopoldo Barbosa, Roberto José da Silva Júnior, Educação, Ensino e Saúde, que é uma publicação da Unicristo. Está aqui o capítulo Médicos Escritores e sua contribuição para o ensino na saúde, arte e literatura, certo? Que vocês podem também acessar. Aí vários certificados, né, de apresentação dos alunos nossa, aqui no Congresso Brasileiro de Educação Médica, método de sala invertida, tratando disso, ser coletor de dados de uma pesquisa sobre literatura e medicina, relato da experiência de estudantes, nós envolvemos muitos estudantes nessa pesquisa que nós fizemos, e as conclusões, duas aqui, a grande parcela dos entrevistados, tanto os médicos, escritores como os estudantes, aprova a instituição do ensino de literatura como fator fundamental para uma formação humanística de profissionais de medicina. E uma outra, que a demonstração dos resultados apresentados estimula a ampliação de uma nova visão de ensino médico nas instituições formadoras do Brasil e do mundo. São as duas conclusões que nós tiramos desse nosso trabalho. Foi feita uma pesquisa dessa iniciação científica, está aí. Você acredita que cursar medicina impossibilita de você ter atividades artísticas? 56% disseram que sim. Ou seja, eu participava de atividades artísticas. Cheguei na medicina, cortaram meu barato. Não posso mais, porque não tenho tempo, porque a faculdade não tem, não sou estimulado, então não tem. Então, 56% responderam sim. 38% não acha possível e restante aqui não tem interesse. Uma outra pesquisa, se alguém da família tem influenciado no interesse pelas artes. Resposta, 51% não tem tido esse estímulo, e 48% sim. Uma outra pesquisa, o motivo de você interromper as atividades que você fazia antes, depois do início do curso, 48% confirmando, que foi visto na outra pergunta, 31% não, e 19% disse não pratiquei, nem pratico nenhuma atividade artística. E a outra, para terminar, essa que é mais impactante, o que é que nós estamos esperando nas faculdades, nos centros universitários e nas universidades, de implantar no currículo médico saúde e arte, porque os estudantes pesquisados, olha o que eles colocaram. Você acredita que a arte e literatura são importantes para a formação médica? Qual a resposta deles? Quase 93% sim. 93% sim. Então, eles estão clamando que os currículos, que as faculdades, que os centros universitários, que as instituições
avancem e coloquem artes no seu currículo, porque 92% dos alunos pesquisados concordam que literatura, que as artes e a literatura são importantes na formação médica. Eles mesmos concordam. Podem até não praticarem, mas concordam. Para terminar, né, porque tem o coral, que vai fazer aqui uma apresentação, né, e eu botei o coral aqui para vocês não saírem, tá? Então, o coral deixei para o fim. Nós vamos falar um pouquinho dessa coordenação de cultura e artes da Unicristos. A Unicristos, sabendo de toda essa pesquisa, né, e o professor Zé Lima tem muita essa sensibilidade, os professores e tudo, resolveu criar uma coordenação. Não é um núcleo, não é um negócio ali, penduricalhozinho, não. É a coordenação, do jeito que existe coordenação do curso de medicina. Coordenação do curso de quê? Coordenação de arte e cultura. E não é só para o Parque Ecológico, onde fica o curso de medicina. Também para o Benfica, também para a Parquelândia, também para Dom Luiz, para toda a estrutura da Unicristos. Isso está dentro das diretrizes curriculares, quer dizer, não precisa estar dentro das diretrizes para implantar. Nós implantamos até mesmo sem ter sermos forçados para isso. Mas a diretriz curricular de medicina, isso é antigo, né? Não é novo. As políticas de saúde do Brasil enfatizam o envolvimento humano, pensativo crítico, humanização e políticas intersetoriais. E por que foi criada essa coordenação? Porque ela promove um ambiente acadêmico enriquecido por iniciativas culturais e artísticas, com uma abordagem multidisciplinar e humanística, porque enriquece a experiência acadêmica promovendo atividades culturais de música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura e cinema, porque cria produtos culturais que enriquecem a vida acadêmica e se tornam referência, como coral, banda de música, academia de dança, grupo de teatro, clube de leitura e uma revista cultural, porque transforma o campus universitário em um ambiente cultural vibrante, oferecendo experiências inéditas à comunidade acadêmica. Vamos deixar de ter parede só lá revestida de uma cerâmica branca e vamos encher essas paredes de pintura, de quadros, de painéis, Jardim Suspenso da Babilônia, qualquer coisa que queira, tá certo? Que remeta à cultura, que à artes. Então, transformar a estrutura das universidades numa estrutura mais humana. E inserir, no nosso caso lá, a Unicristos, no calendário cultural, artístico de Fortaleza e do Ceará. Nós estamos ousando, vamos colocar a Unicristos, como existem outras, né, universidades que estão um pouco mais avançadas. A pretensão é exatamente esta aqui. E nós estamos com as 7 belas artes, essas principais aqui, inclusive o cinema. Música, dança, pintura, escultura, teatro e cinema. Nós estamos trabalhando em todas elas, até mesmo para atender aquelas pesquisas que nós fizemos. Tem gente que não quer música, mas quer dança. Tem aluno que não quer música nem dança, mas quer pintura. Tem quem não queira isso, quer escultura. Tem quem queira teatro, quer literatura e quer cinema. Então, tem todas as opções. E os produtos culturais que nós estamos propondo e criando. Coral, hoje nós vamos estrear o coral aqui, a banda de música, depois uma sinfônica, depois uma orquestra. Começamos com a banda de música, já temos os componentes da banda, um professor de música que vai começar agora, né, professor Zé Rocha? Começar em agosto, né? Aí já estou tudo acertado para começar. Uma academia de dança, um clube de leitura, claro, revista cultural, grupo de teatro, tem muito artista, né? Você encontra muitos artistas, temos até muitos artistas nesse nosso coral aqui. Sarau, né, como sempre, ateliê de escultura e pintura. Esses são os produtos que nós pretendemos criar. E um calendário de eventos. Qual é o calendário de eventos? Noites culturais. Já convido todos aqui para as noites culturais da coordenação de arte e cultura. Tem um calendário com aquelas atividades artísticas, sempre à noite, quando terminar a aula, na sexta-feira e tal, que a pessoa pode chegar mais tarde, e tem as noites culturais. Tem também a Semana Cultural, programada dentro do calendário
das atividades, né, da semana padrão. Então, é importante, quem é professor que sabe, semana padrão, vamos abrir a semana padrão para ter essas atividades, né? Seminário de arte e cultura, encontro de culturas, inclusive, com a comunidade, com outras instituições, e o nosso congresso de cultura e arte da Unicristo. Já estamos trabalhando no primeiro congresso de arte e cultura nossa da Unicristo, né? E agora, para não dizer que não falei de flores, nós vamos ter a primeira apresentação agora, vamos ver se as nossas vozes se posicionam, a primeira apresentação do Coral da Unicristo, formado por professores, eu vou mostrar aqui, alunos e colaboradores da Unicristo. O maestro é o professor Marcos Rogilo. Professor Marcos Rogilo, doutora Vânia, a senhora conhece, né? Porque ele é o maestro do coral do EMOS. Ele criou o coral da Unimed. Ele criou dezenas de outros corais aqui em Fortaleza, né? E ele é o nosso maestro. E aqui estão as vozes, para quem gosta de música. Nós temos o seguinte: sopranos, Isabelle Tavares de Oliveira, estudante de medicina. Kaline Barreto, professora de medicina. Maria Bitu, estudante de medicina. São os sopranos de hoje. Contraltos, Maria Daiane da Silva Almeida Lima, colaboradora da Unicristo, da secretaria, trabalha pertinho do doutor José Lima. Mônica Cordeiro Ximenes de Oliveira, professora da fisioterapia. Noemi Moreira de Andrade, professora da fisioterapia. São os nossos contraltos. Nossos tenores, Lucas Varela de Moura, professor de psicologia. Vitório de Paula, estudante de radiologia. Erivan França, professor de medicina. Ah, eu passei? Façanha. Erivan Façanha, professor de medicina. Tá certo, não? Hã? França? Não, França perdeu ontem. Aqui é façanha, porque ainda estava com o negócio da França ontem. Baixos, Vitor Sabares Paz, estudante de medicina. E o Marcos Rogilo também, né, que vai estar presente. Mudaram as estações e cada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, porque está tudo assim tão diferente, mesmo com tantos motivos para deixar tudo como está e nem desistir, nem tentar. Agora tanto faz, estamos indo de volta para casa. Diferente, se lembra quando a gente chegou de acreditar tudo que era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mudar o que ficou.
motivos pra deixar como está. Tudo bem desistir, bem tentar. Agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Mudaram as estações, nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou de acreditar? Tudo que era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai mudar o que ficou. Quando pensei assim, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar como está. Tudo bem desistir, bem tentar. Agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Mudaram as estações e nada mudou. Agradecer ao coral, parabenizar, como se fosse um filho nosso lá da Unicristo, né? Eu fico emocionado quando eu falo desse coral, né? Que é o primeiro produto cultural que nós criamos lá na Unicristo. Parabéns para vocês, vocês se superaram. Parabéns. Obrigado. A medicina cura o corpo, mas a arte cura a alma. Eu sei que muitas pessoas estão saindo de hoje aqui curadas, pelo menos da alma. Unindo essas forças, podemos inovar o ensino e humanizar o cuidado da saúde de uma forma verdadeiramente transformadora. Essa é a mensagem final dessa minha fala para vocês. Obrigado.